Olá, você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor invada esse lugar onde você esteja e que a paz dele entre no teu coração e faça uma morada constantemente. Vamos falar hoje um pouquinho de um assunto que continua causando discussão, embora tanto tempo atrás causou até uma reforma. A reforma religiosa, tida então por originário, por líder, né? Aquele que criou Martinho Lutero. Vem comigo em Romanos 1:17, que diz assim: mas o justo viverá por fé. Martinho Lutero se debruça sobre as escrituras e as cartas doutrinárias, então, do apóstolo Paulo. E ele faz uma reviravolta lá na Alemanha, século XVI. Era o ano de 1517, quando a Reforma Protestante aconteceu. Claro, Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica romanizada. Igreja Católica é a Igreja Universal. Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, é a Igreja Católica que nós conhecemos. Então, Martinho Lutero era um monge. Salientamos que é importante ressaltar que a população era analfabeta, não tinha conhecimento, porque todo o conhecimento quem detinha era a Igreja Católica. Isso aqui é final da Idade Média. Martinho Lutero, além de ser um monge, era um professor da Universidade da Cátedra de Wittenberg, era um grande filósofo e também um grande crítico, porque ele começou a enxergar certas coisas que ninguém enxergava. Claro, depois que a Reforma Protestante, cada um foi um líder, né? Foi cada um para um local. No Sacrosanto Império, como era chamado a Alemanha, quem liderou foi Martinho Lutero. Na França, na Holanda, vimos também a colocação de João Calvino, aquele que trabalha as teorias da predestinação. E na Inglaterra, claro, o rei Henrique VIII, que aí cria a sua ruptura e abre então, né, começa a trabalhar o anglicanismo, é a igreja anglicana que a gente hoje conhece. Pois bem, mas para falarmos um pouco sobre o nascimento da igreja, a origem da reforma protestante, é preciso a gente fazer uma viagem no tempo lá atrás. Deus, ele não vai criar igrejas a princípio. A igreja só vem depois da morte e da ascensão de Jesus Cristo. Inicia-se então um povo que Deus escolhe, um povo que Deus chama para lhe obedecer. E este povo, ele está baseado na regra de fé, reconhecida por Abraão, quando Deus faz assim: ó, Abraão, sai aí do meio dessa tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Surge então o período do patriarcado, o patriarcado da fé cristã. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então surge o tempo do patriarcas, eram os anciãos que eram respeitados, onde tinham testemunho diante de uma congregação, ou diante a congregação, que era a própria família que seguia de lugar em lugar. Então não haviam templos para eles adorarem a Deus. Templo do patriarcado. Logo em seguida vem o tempo dos juízes, grandes líderes. Deus levanta como Moisés, Josué, Sansão, Samuel, entre outros. Deus levanta então Moisés e o povo necessita de um lugar para adorar o Senhor. E Deus mostra para ele: olha, faz aí o tabernáculo. Pega aí, coloca a pia de bronze, o propiciatório, faz o lugar santo, faz então o lugar santíssimo, onde a arca da aliança ou a arca do concerto habitará perpetuamente. Os sacerdotes, um só será escolhido, e dentre eles será o sumo sacerdote daquele ano, para entrar na minha presença apenas uma vez no lugar santíssimo e ouvir o que eu tenho a dizer para o povo. O Espírito Santo caía a contra-gotas sobre a terra, mas Deus nunca deixou o seu povo desamparado e nem o seu povo sem resposta. Entramos então no tempo da monarquia de Israel. Primeiro rei, Saul. Quem pede Saul? O povo. Não queremos mais ser governado pelos juízes. Queremos agora um rei para nós. E Deus permite, porque ele permitiu o coração e o pedido do seu povo. E com Saul desobediente, ele diz: eu prefiro a obediência do que o sacrifício. E Saul vai ser rejeitado por Deus, não termina o seu mandato de uma boa forma. Deus levanta então Davi. Davi, homem segundo seu coração, reinou por cerca de 42 anos durante a nação
diante da nação de Israel. Logo em seguida vem Salomão, o homem mais sábio do mundo, ergueu então o templo ao Senhor que habitava no coração do seu pai esse desejo, o qual não pôde consumir. Então, Salomão ergue então o maior templo a Deus. O povo de Israel, o povo de Deus, é um povo festeiro, é um povo alegre, é um povo que gosta de festa. E havia algumas festas principais na nação de Israel, onde aquele povo saía das cidades circunvizinhas, das nações circunvizinhas, e iam adorar o Senhor lá no centro de Jerusalém. Com a morte de Salomão, o reino vai ser dividido, e aí no reino norte sobe a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E no reino do sul desce então as pessoas para então adorar o Senhor apenas com as outras 10 tribos. Então Deus manda que as pessoas que estavam a ouvir o profeta, que escutasse com alento, mas não era apenas escutar, era o ouvir de Deus, para que Deus pudesse continuar falando. Mas o povo, de forma rebelde e desobediente, foi se afastando cada vez mais de Deus. Deus levanta profetas pequenos, como o profeta Joel, faz ele ir até as ágoras e diz assim, olha, grita aí, ó, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, e no meio dos anos não torna o teu povo desapercebido no meio desse avivamento. Deus levanta profetas menores como Malaquias e diz, escreve aí, diz para esse povo, porque eu, Senhor, não mudo. Tendo dito isso, Deus fez silêncio durante 400 anos. Isso aqui nós chamamos o período intertestamentário. E entre Malaquias até Mateus, Deus faz silêncio absoluto com o seu povo, porque o povo, muitas vezes, nós pedimos para Deus falar, mas quando Deus fala, apenas escutamos e não ouvimos o que Deus quer falar. Escutamos qualquer coisa e não faz diferença, mas quando ouvimos, desce para o intelecto humano e a gente passa a refletir. E o povo não queria mais ouvir Deus falar, pedia para Deus falar, mas eles não ouviam quando Deus falava. Então Deus faz um silêncio muito grande e manda o seu filho morrer em morte de cruz. Neste período aqui, lá no Oriente Médio, quem mandava era o Império Greco-Macedônio, governado então por Alexandre o Grande. Alexandre, um grande general. Mas quando ele morre, quem toma conta daquele império é Ptolomeu e depois Seleucas. Passado então neste período, estava então surgindo o início do grande Império Romano. E aí o Império Romano ele vai se instituir, já era um vislumbre daquilo que veríamos logo em breve. Daí então o Império Romano ele é instituído e neste período Jesus ele vai nascer, ele vai manter o seu ministério, ele vai curar, libertar, salvar, ele vai mostrar o que é o amor, salvar de um momento de confronto, de perseguição, mostrando o que é o amor. E ele depois entra com a porta da graça escancarada, na verdade, para salvar as almas dos seus pecados. Jesus então ressuscita e diz assim, olha, vocês vão tudinho lá para Jerusalém, fica, permanece, não sai de lá, porque virá o Espírito Santo sobre vós, e quando esse Espírito Santo chegar, ele é o Consolador, porque eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Quando esse Espírito Santo chegar, ele vai causar um rebuliço que qualquer pessoa que esteja nas proximidades, nas regiões, irá saber, e este evangelho será disseminado. Os discípulos ou os seguidores caminham então rumo a Jerusalém. E quando chegam no centro de Jerusalém, eles procuram um cenáculo para adorar. 500 pessoas iniciam uma oração durante 10 dias. Apenas 120 terminam. O 10º vai até o 10º dia. E desceu do céu um vento forte e veemente. Abriu-se as janelas, abriu-se as portas do cenáculo e todos foram tomados e cheios, transbordantes do Espírito Santo de Deus. Primeiro obedeceram, ficaram em Jerusalém, permaneceram em Jerusalém e depois perseveraram unanimemente em oração até vir o revestimento do Espírito e da glória de Deus. Neste período estava acontecendo em Jerusalém a festa das primícias ou a festa das colheitas. E aí a estratégia de um Deus tão grande e dizendo assim, penso comigo, uma boa oportunidade para colher almas para o meu reino. Daí então surge o nascimento da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1.
E versículo 2, na descida do Espírito Santo, surge a instituição chamada igreja. E eles começaram então, aqueles primeiros apóstolos, a ensinar o povo. E permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, no dividir o que tinham. Então é a igreja nascendo. Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja começa a tomar forma com essa doutrina dos apóstolos. Nasce no Pentecoste, Atos 2, 1 e 2. Toma forma da doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. Mas Atos 9 traz então a forma doutrinária da igreja. Era necessário um Saulo de Társio encontrar-se com Cristo no caminho de Damasco para se tornar Paulo, aquele que viria a escrever, a redigir as cartas doutrinárias da igreja. Este que redigiu Romanos 1 e 17, porque o justo, mas o justo viverá por fé. Então, questionado o seu apostolado, para ser apóstolo precisava ver a Cristo, e ele diz assim: vocês andaram com ele, receberam os ensinamentos olho no olho, mas eu fui o agraciado, eu sou 13º apóstolo, detalhe, por designação especial, até porque o lugar de Judas, que um dia traiu Jesus, ele foi morto por seus próprios pés ao ser desvelado e caído em uma estaca, mostrando suas vergonhas das suas entranhas, teria estado então agora o seu 12º lugar, ocupado por Matias. Então Deus levanta Paulo por designação especial. E aí ele diz para os apóstolos: se o problema era ver Cristo, o Cordeiro Pascual, não sei se em espírito, não sei se em corpo, eu sei de uma coisa, que eu fiz uma visita até o 3º céu, e eu vi o Cordeiro Eterno, que agora é o leão da tribo de Judá, que ruge na terra, e quem então se oporá à sua voz sobre a terra? O apóstolo Paulo estava então somando junto com a igreja, que agora ganhava a sua forma doutrinária, com a sua conversão e aí com o seu entendimento do que era fé. A disseminação do evangelho corre rapidamente do centro de Jerusalém até Samaria e os confins de toda a Judéia. As viagens do apóstolo Paulo foram primordiais para a disseminação do evangelho de Cristo em todo o Oriente Médio. Paulo é morto por Nero que incendeia Roma, mas antes de incendiar manda matar então o apóstolo Paulo. E ele sai cantando, olhando para trás e vendo Roma pegar fogo durante 6 dias, mas da metade da cidade romana estava queimada. Em seguida, João é morto, o último apóstolo, de forma natural. E então segue-se um período onde a igreja entra num período medieval chamado a patrística, a filosofia patrística dos pais da igreja, da filosofia medieval. A igreja continua crescendo. E o que dizer então do bispo Policarpo? O que dizer daquele homem que aos 86 anos de idade, o Império Romano olha para ele e diz assim: você é uma carcaça humana, não serve mais para nada, nega o teu Cristo ou tu morrerás. E ele olha para o imperador e diz assim: como posso eu negar meu Cristo se em 86 anos de vida o meu Cristo, ele nunca me negou? Vamos depressa, terminem o que vocês têm a fazer, porque eu desejo encontrar-me com o meu Cristo, o meu glorioso Cristo. Enquanto o sangue da igreja era derramado no chão, enquanto as bestas feras devoravam os cristãos, enquanto as cruzes eram erguidas com cristãos, as sementes desses mártires multiplicaram as almas que se dirigiam a Cristo e se convertiam então ao cristianismo. Daí então começa a igreja, ela vai perseverar na fé cristã. Ano 300, 3 séculos depois que Cristo ressuscita e ascende até o céu.
Daí então começa o que nós chamamos de a grande reforma. Por que foi necessária uma reforma? Porque o que se começou inicialmente estava agora completamente deformado. Um ambiente externo, um ambiente por fora daquilo que se vê é passível de uma reforma. Mas quando a reforma é necessária aqui dentro, quando tudo aqui dentro está deformado, muitas vezes não precisamos que reconhecemos e nem reconhecemos que precisamos voltar ao primeiro amor, que precisamos voltar a permitir que o Espírito Santo de Deus faça uma reforma aqui dentro espiritual, para voltarmos ao nosso primeiro amor. A reforma estava lançada no século IV depois de Cristo. Houve então um grande imperador chamado Constantino e ele vai dar um golpe de mestre, porque ele via os cristãos se multiplicarem de forma instantânea, de forma rápida. Então Constantino vai dizer que no vislumbre de uma batalha, ele ergue os olhos ao céu e vê então uma cruz de fogo sobre o céu. E aí ele diz assim: a partir de hoje, a religião oficial de Roma será o cristianismo. Ele não governava apenas o Estado, não satisfeito com esse governo. Ele agora passou também a governar a igreja. Uniu-se então o Estado e a igreja com esta apoteose, divisão que teve então o grande imperador Constantino. Entra-se então o tempo do paganismo, uma mistura de cultura, de fé greco-romana dentro do cristianismo primitivo. Século IX da igreja, nasce o papado, escolhe-se então o papado de Roma. Século XII começa então um período que nós chamamos Era das Trevas, período de grande heresia, onde acontece uma evolução nas heresias da igreja católica, apostólica, romanizada. E a evolução das heresias começa no ano 300. O início da oração dos mortos e o sinal da cruz é instituída na Igreja Católica. 320 o ano. É o uso, então, o início do uso das velas nas missas, acesa aos santos e também para aqueles que morreram. Ano 375 da fé cristã. A veneração aos anjos, aos mortos e as confecções das primeiras imagens de escultura são lançadas, então, pela Igreja Católica. Ano 394 da era cristã. Há então a instauração da Santa Missa, ano 500 da era cristã. Os padres começam a se vestir de uma forma distinta ou diferente dos leigos ou daqueles que serviam a Deus nas igrejas. Ano 593, Gregório I estabelece então a doutrina do purgatório, onde haveria um escape, haveria uma possibilidade das almas se salvarem. Anos 600 da fé cristã, Gregório I estabelece então esta doutrina do purgatório. Anos 600 da era cristã, o uso do latim na missa e a oração passam então a ser dirigida a Maria, uma mulher de qualidade, mas agora ela passa a ser chamada de mediadora pelos católicos apostólicos romanizados. Ano 600 da fé cristã, a instauração oficial do papado em Roma. Ano 786, estabelecido o culto à cruz, às imagens e as relíquias sagradas. Ano 850 da fé cristã, o uso da água misturado com sal torna-se então a água benta, como é conhecida hoje, e onde fosse jogada esta água, tudo então estaria sido aspergido e santificado naquele momento e durante todo o restante da vida. Ano 995, Papa João V, ele vai ordenar a canonização daqueles que se consideravam, e a igreja considerava agora santo. Ano 1079 da fé cristã, instaura-se então o celibato por Gregório VIII. Ano de 1900, instaurado o rosário, o terço, uma oração mecanizada, iniciada pelo Pai Nosso, seguida pela Ave Maria, foi instituída, originada por Pedro, o ermitão. Ano de 1215, proclamado então pelo Papa Inocêncio III, a transubstituição da confissão, ao invés de ser a Deus, ser ao sacerdócio. Ano de 1184, Concílio de Verona instaura a Inquisição. Ano de 1251, inventado por Simão Stock, o escapulário. Ano de 1414, proibido então o uso de vinho na comunhão, quando o próprio Deus diz: pega o pão e o vinho,
e levanta, ergue um memorial a mim, até que eu volte. Ano de 1439, Concílio de Florença instaura o purgatório como dogma e a doutrina dos 7 sacramentos. Ano de 1517. Ano de 1508, instituição da Ave Maria pelo Papa Sixto II. A primeira parte e a segunda parte, apenas 5 anos depois. Ano de 1517, a indulgência papal, onde o Papa Leão X, ele vai para construir a Basílica de São Pedro, ele vai instaurar o período das indulgências. Apaga pelo perdão dos pecados, apaga por aquilo que homem nenhum pode ofertar a não ser Cristo. Detalhe, esta é a igreja que vinha de um ensinamento apostólico. Esta era a igreja, não que Cristo criou, mas que vinha sendo doutrinada sob a ótica dos ensinamentos de Jesus. A igreja aqui, ela estava sendo direcionada de uma outra forma, aonde aqueles que se diziam cristãos eram queimados em cruzes, eram devorados pelas feras, era acabado com a sua vida de crianças, de adultos, de jovens, de idosos, sem levar em conta a idade. Mas quanto mais a semente da fé, ela caía na forma de sangue sendo devorado, ou caía entre as fogueiras santas, mais o cristianismo, ele crescia. Surge então a necessidade de uma reforma por causa da deformidade que se deu àqueles princípios de ensinamento. A reforma protestante, ela vai surgindo um clima que propiciou, não foi apenas um ato de revolta, mas foi uma sociedade completamente revoltada com tudo que se acontecia. Estávamos em meio a um renascimento comercial, ao surgimento gritante da burguesia, onde o período das grandes navegações traziam especiarias e o comércio marítimo era uma porta para quem queria crescer e ganhar o seu dinheiro. Estávamos então sobre a inclinação da invenção da imprensa por Gutenberg. Surge então este período de indulgências. E o que eram indulgências? Pagar pelo pecado. Colocava-se preço em tudo. E aqui a Igreja Católica vai ser conhecida como a Senhora das Terras. E quando eu não tinha nada para dar, eu dava a possessão das minhas terras para receber o perdão. E me era dado um documento onde o Papa assinava me redimindo de todo o meu pecado, aonde eu já estaria então entrando no céu, livre de qualquer pecado. Haviam frases rotulárias indicadas nesse período. Assim que a moeda cai no cofre, a alma do purgatório sai. Havia também frases como dizia: e compras um lugar no céu. Era a promessa que se fazia. Havia o período das relíquias sagradas, onde ela se dividia em 3 formas: primeira, segunda e terceira classe. A primeira classe era toda a relíquia que estivesse ligada diretamente a Cristo. Por exemplo, uma lasquinha da cruz de Cristo, onde ele foi crucificado. Apenas ver de longe, cobra-se tanto, mas levar um pedacinho da cruz de Cristo para casa, imagine como você não será abençoado. Cobrava-se quantias exorbitantes e hoje a gente continua vendo isso. Alguém fazendo da fé um merchandising de mercado, aonde esses objetos agora para nada mais valem. A segunda classe era a segunda classe que envolvia objetos ligados diretamente àqueles que foram santos, tidos como santos, os santos apóstolos. Um pedacinho da unha de Pedro para ver de longe, um pedacinho da roupa de Paulo, um pedacinho da roupa de João, e aí todos queriam ver essa relíquia sagrada. A terceira era um objeto que tocava nesses santos. Por exemplo, o lenço que Paulo usou para curar muitos. Venham ver. Está aqui o lenço. O lenço que foi usado para enxugar o suor dos apóstolos, enquanto ele dava os últimos suspiros. Então essa era a terceira classe das relíquias. Final da Idade Média, uma sociedade que gritava no seu interior por causa da centralização monárquica que habitava e dominava toda a Europa, do domínio espiritual, aonde somente a Igreja Católica ditava, do domínio moral, do domínio então do conhecimento, aonde somente ela era detentora de todo conhecimento. Havia então a Igreja
como uma possessão de terras, onde quem não tinha nada agora perde-se tudo. Os bispos, eles viviam à mercê dos impostos que se pagavam os trabalhadores, tanto os rurais quanto os trabalhadores urbanos. E o alto clérigo vivia, então, dessa bonificação, onde eles não pagavam impostos e usufruía de uma vida lá vão ter de maravilhosos recursos para desfrutar sobre a terra. Mas quando tudo parecia perdido, quando a sociedade esbraveja e chora, quando a sociedade esbraveja e reclama por conta das injustiças, não foi apenas a reforma protestante, não foi apenas o pensar de um homem que, isolado, levantou-se como um ser revoltado, cuja sua própria terra natal acusa-o disto, mas foi um homem pensando e se debruçando sobre as análises bíblicas e olhando para a conduta de um povo que clamava por alguém que fizesse algo. Quando tudo parecia perdido, um homem à luz de vela lê Romanos 1:17, mas o justo viverá pela fé. O que foi a reforma religiosa? Foi uma revolução religiosa do século XVI, ano 1517. Foi uma quebra, sim, de unidade cristã, embora Martinho Lutero nunca pensou em dividir a igreja. O que ele pensou foi trazer consciência daqueles que um dia receberam os ensinamentos dos santos apóstolos e transformaram esse ensinamento em um merchandising de mercado. O início, origem na Alemanha e a influência do Renascimento foi o que bateu na análise do então Martinho Lutero, para que ele promovesse a reforma onde a deforma estava consumada. Deforma em abusos, imoralidade do clero, venda de indulgências, venda de relíquias sagradas, compra de cargos eclesiásticos, tudo estava deformado. Formação das monarquias nacionais, Estado e Igreja. A autoridade do Papa seria então questionado. O antropocentrismo, a racionalidade, através da filosofia medieval. E aí surge a Reforma Protestante, aonde em uma madrugada, alguns alunos de Martinho Lutero o ajudam então imprimindo as 95 teses da Reforma Protestante. Cabra homem, vai no castelo de Wittenberg, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, à madrugada, bate na porta as 95 teses. E isso era muito comum, não havia jornal, então tudo era proclamado desse jeito. Uma notícia importante, direto na porta da igreja. Ele não fez isso como uma ofensa, mas ele fez isso como um grande mural para o jornalismo que estava acontecendo. Enquanto os seus discípulos eles distribuíam então as cópias das 95 teses de Lutero. Somente pela graça se alcança o perdão de Cristo. Então, ele vai dar os fundamentos, assim como Cristo pega os 10 mandamentos, ressignifica em 2 para facilitar. Martinho Lutero, ele diz assim, das 95, eu vou dar aqui as 5 solas, seriam os fundamentos da reforma protestante. Sola gratia, somente a graça de Cristo me redime de todo o pecado. Sola fide, somente a fé, porque o justo viverá por fé. Sola Cristo, somente a Cristo e a ninguém mais adoreis, porque Ele é Senhor de todos e Pai de todas as nações. Somente Escrituras, somente as Escrituras eu vou seguir, porque nela está contido a lei e o agrado de Deus. E sola de glória, somente a Deus dá-lhe glória, porque nele está toda a detenção de toda a glória, de todo o poder e de tudo aquilo que o Senhor Jesus, ele simplesmente transmitiu para nós. Então, as 5 solas, sola gratia, sola fide, sola Christio, sola Scriptura, sola Deo Gloria.
E aí sim, teu fundamento de fé estará, então, marcado em Cristo Jesus. Martinho Lutero, então, ele casa-se com uma ex-freira que acredita no seu chamado ministerial, Catarina von Bora, com Martinho Lutero. 6 filhos, e eles criam seus filhos na doutrina da igreja. E ele, excomungado pelo padre, ele diz: quem é o padre para me excomungar? Quem é o papa para me excomungar? Porque o justo viverá pela fé. Quando tudo parecia perdido, a luz de vela ilumina-se então a reforma protestante, a reforma, a ruptura de uma igreja, mas daqueles que preferem perseverar na doutrina primitiva, na doutrina que Cristo deixou então para nós. Martinho Lutero, salvação só pela fé em Cristo. A Bíblia é a palavra revelada, comunhão com Deus e com os teus irmãos. Um só batismo, uma só fé e um só Cristo. E qualquer outro evangelho, qualquer ensinamento que tu for atribuído, além da palavra de Deus, mesmo que te faça chover milagres, rejeita. Este aí não é a vontade de Deus para nós. Reforma protestante, seja bem-vinda. E que o avivamento e o poder do Pentecoste, porque evangelho é loucura para o mundo, esteja presente na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Deus abençoe a tua vida. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Entra, faz morada, porque a casa é tua. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.